Olá pessoal, tudo bem? Hoje falaremos sobre os Estados Unidos e Canadá. Sobre os Estados Unidos falaremos as atividades industriais, tá? E o Canadá falaremos de tudo um pouco. Então vamos começar. O Canadá, pessoal, todo mundo sabe, é um país bilíngue, né? Por quê? Porque ele foi colonizado pelos ingleses e franceses. Ele foi colônia de povoamento inicialmente pelos franceses, né? Aqui na região, na província de Quebec, tá? E depois foi colonizado aqui na região de Ontário, próximo aos Grandes Lagos, pelos ingleses. Esses ingleses faziam parte das 13 colônias, né, que hoje nós chamamos de Estados Unidos, e no processo de independência das 13 colônias eles não aceitavam se separar da coroa britânica e se dirigiram aqui, para a região de Ontário. E desde 1763 eles se consideraram, né, foi considerado colônia britânica. Entretanto, eles respeitavam essa autonomia, essa individualidade dos franceses. Bem, em 1867 a Canadá passa a ser autônoma. Ela pode ter o seu governo local ali, respeita, tem o seu próprio governo, enfim. Porém, ainda, de certa forma, deve muitas satisfações à coroa britânica. E isso incomoda um pouquinho os franceses da região de Quebec. Até hoje, Quebec não aceita essa submissão nem em relação à coroa britânica e nem em relação a uma certa dependência em relação econômica e política do próprio Estados Unidos, né? Bem, então Quebec fez esses movimentos buscando independência em relação à França, muito ativo, porém de uma forma diplomática. Eles nunca pegaram em arma, que nem o ETA, que nem o IRA, tá? Sempre foram muito diplomáticos. Em 95 foi o último plebiscito. O plebiscito é uma consulta popular, né, que eles fizeram, perguntando ao povo se eles queriam se separar, né, se aceitavam a separação de Quebec em relação ao Canadá. E a população, a maioria decidiu pelo não, embora essa maioria ficou definida por 1%, mas desde então Canadá não fez um novo plebiscito. Quebec não fez um novo plebiscito. Então, Quebec ainda pertence ao Canadá, tá? Então, Quebec, por mais que queira ser livre, ainda oficialmente é do Canadá. Bem, vamos lá. Temos não só o Quebec, uma região autônoma uma província autônoma dentro do Canadá. Também temos essa província chamada Nunavut, que é a terra dos esquimós. Se alguém perguntar para você onde moram os esquimós, mora em Nunavut, né? Se encontra em boa parte, embora eles sejam nômades, né? Mas embora sejam nômades, boa parte deles se encontram aí no Canadá, em Nunavut, que é uma província autônoma. São os povos autóctones, né? Um povo nativo, sempre estiveram ali, então eles reivindicam o direito ali da posse, né? Eles sempre estiveram ali. Agora, Quebec diz o direito da posse no sentido de ser o primeiro a colonizar e não aceitar a submissão. Então, busca autonomia, mas ainda ele só tem autonomia, mas não é independente. Muito bem. Outra coisa importante de falar de Canadá é a questão populacional do Canadá. Vocês vão ver que boa parte da população canadense se encontra no entorno de um rio chamado Rio São Lourenço. Tá? Aqui é a região do Rio São Lourenço, que fica entre Ontário e Quebec, próximo dos Grandes Lagos. É a região onde começou, né, a ocupação do Canadá e também a região menos fria. O Canadá predomina o clima polar, né, aqui para cima do círculo polar é o clima polar e para baixo é o clima subpolar, também conhecido como clima temperado frio. Então, devido a ser um clima muito frio, boa parte da população se concentra próximo de regiões litorâneas ou com água, né, região como Vancouver, aqui os Grandes Lagos, ou fronteira já com os Estados Unidos, tá bom? Essas mesmas regiões são ricas na produção de agricultura. A agricultura no Canadá sempre é muito intensiva, tá? Muito modernizada, muito mecanizada, e a pecuária é intensiva, porque eles não deixam o gado solto por causa do período de gelo, né? Neve.
Então eles fazem o quê? Eles confinam o gado, boa parte em celeiros, e recebem rações que são guardadas em silos, né? Então eles vão comendo rações. Então é pecuária intensiva e uma agricultura muito mecanizada. Aqui nessa região é mais cereais e na parte de maior concentração populacional, mais policultura, tá bom? Bem, sei disso, o que eu sei também? Que a PEA, população economicamente ativa do Canadá, é muito reduzida. Por quê? Porque tem há muito tempo uma baixa taxa de natalidade e olha só a expectativa de vida no Canadá. Expectativa de vida muito alta. Isso mostra que tem um baixo crescimento vegetativo, a natalidade menor do que a expectativa de vida. Então, nascem menos pessoas do que morrem, né? Bem, o que nós temos? Como tem uma população economicamente ativa mais reduzida, precisa de imigrantes. E esses imigrantes chegam de toda parte do mundo. Chegam da Ásia, né? Chegam da Europa, né? Boa parte deles lá da Europa. Eles chegam, por exemplo, da própria América, tá? Uma grande quantidade da América. Então veja, como tem gente de toda parte do mundo, o Canadá, além de precisar desses imigrantes, também passa a ser um país bilíngue e multicultural. Bilíngue pelo seu processo de colonização e multicultural, porque todas essas pessoas que vêm de toda parte do mundo compor ali a população canadense formam um país multicultural, né? Eles acabam contribuindo muito com suas culturas. Bem, já que a gente está falando sobre imigração, o Canadá tem um lance interessante em relação aos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos consideram o Canadá como um país parceiro. Ele não faz a mesma coisa que faz com o México. Entre Estados Unidos e México tem um muro para conter a imigração mexicana. Agora, entre os Estados Unidos e o Canadá tem um local que é a barreira natural, né? Que é a região ali dos Grandes Lagos, as cataratas de Niágara. Mas em outros pontos eles colocam bandeiras para definir ou demarcam simplesmente nas ruas, sem ter nenhum muro, simplesmente aí pintando, identificando que um lado é do Canadá e do outro dos Estados Unidos, ou seja, são fronteiras completamente livres, né? Isso mostrando que enxerga o canadense como um potente mercado consumidor e mão de obra extremamente qualificada. Então, quando o Canadá vai para os Estados Unidos, é muito bem visto e muitos americanos também vão para o Canadá. Outra coisa que é importante é falar dos aspectos naturais. Então, vamos ver aqui. A parte extremo norte do Canadá, nós encontramos a vegetação tundra, que nada mais é do que a formação de musgos e linques, que é uma vegetação adaptada a muito frio e umidade, tá? E a boa parte do território canadense nós vamos encontrar as coníferas, tá? Que nós chamamos de floresta taiga ou boreal, que são as coníferas, as árvores com formato de cone, né? Que isso permite uma grande produção de madeira e celulose com esses pinos canadenses. Aqui no Brasil nós chamamos muito de eucalipto, né? Então essas árvores aqui, essas coníferas garantem essa alta produtividade de madeira e celulose para o Canadá. Bem, vimos Canadá, vamos ver as atividades industriais dos Estados Unidos. Para a gente começar a falar das atividades industriais dos Estados Unidos, é importante a gente falar das indústrias de energia, que dos últimos 20 anos os Estados Unidos vem mudando bastante isso. Então vamos começar a pensar a partir de 2010. Olha o que acontece a partir de 2010. Olha o que nós temos o petróleo. Olha como o petróleo estava em baixa. Tá? A partir de 2010, olha como cresce a produção de petróleo. Olha como cresce a produção de gás natural. Tá? Então, tanto a produção de gás natural quanto a de petróleo, que são de combustíveis fósseis nos Estados Unidos, crescem muito. Porém, o carvão mineral, que também é um combustível fóssil, cai. Por quê? Porque ele passa a ser substituído pelo gás e pelo petróleo. Principalmente por quê? Porque os caras começam a explorar tanto gás quanto petróleo do xisto, tá? Começa a ter uma grande exploração do xisto através de uma técnica chamada fracking. Ele é um sistema hidráulico, né? Eles jogam água
com muita pressão nas partículas ali do xisto, desagregando a porção de gás natural e petróleo. Então, do xisto, eles conseguem extrair gás natural e petróleo. Isso faz com que os Estados Unidos precise comprar cada vez menos, importar cada vez menos petróleo e ser cada vez mais autossuficiente em relação a petróleo e gás natural. Olha que interessante também, quando a gente vai falar dos recursos renováveis. Os Estados Unidos vem aumentando nos últimos 20 anos a produção de recursos renováveis, principalmente na região da Califórnia, com produção de energia solar e em relação ao etanol com base de milho, tá? Só chamar a atenção de vocês que a partir de 2000 acontece um efeito contrário com a energia nuclear, ela passa a ficar estagnada e até a cair a produção, tá? Então a nuclear já não é tão mais importante, ela era muito crescente. A gente pode ver isso em desenhos dos Simpsons, né? Entretanto, desde 2000 ela acaba estagnando e até entrando um pouco em declínio. Agora vamos ver sobre as regiões industriais dos Estados Unidos. A primeira região que eu quero chamar a atenção é essa região aqui, ó, tá? Essa região que nós vamos chamar de Manufacturing Belt. Manufacturing Belt, quando ela era o início dela e o auge dela, né? Entre 1850, que era a segunda revolução industrial. Cuidado, confundir a segunda revolução industrial com a Segunda Guerra Mundial. A segunda revolução acontece em 1850. A segunda guerra, ela termina em 1950. Então, é diferente. Em 1850, nós temos o auge dessa região com o Fordismo. E, atualmente, ela é uma região de Rust Belt. Por quê? Porque desde a Segunda Guerra Mundial, ou seja, pós 1950, ela tem, então, praticamente 100 anos de auge, pois ela tem um declínio, passa a ser Rust Belt. As indústrias daqui, ó, elas mudam de configuração e muitas delas migram para as novas áreas, tá? Essas novas áreas nós chamamos de Sun Belt, que é a região do solar dos Estados Unidos, a região de clima quente dos Estados Unidos. Aqui nós temos o clima subtropical, aqui nós temos o clima, o Mediterrâneo e uma parte dela aqui também que é semiárida, enfim. A parte solar dos Estados Unidos. Essa área, nós vamos ter uma indústria totalmente dinâmica, super diversificada, que é depois a terceira Revolução Industrial. Então aconteceu pós, né, a Segunda Grande Guerra, tá? E a gente pode dizer que aconteceu a terceira revolução industrial. Então aqui é a Segunda Guerra, pós 1950, e aconteceu a terceira Revolução Industrial. Tá? Então veja, nós temos aqui um desenvolvimento da automação, da eletrônica, das indústrias petroquímicas, tá? Muita petroquímica. Tem automobilísticas aqui, muitas o setor aeronáutico. Mas o setor aeronáutico, eu quero chamar a atenção, na verdade, que ele foi de 1950 até 1970. Depois de 1970, vai desenvolver essa região aqui, de todas elas, que mais vai se desenvolver, tá? Que fica justamente na porção oeste dos Estados Unidos. Lembrando que nessa porção nós temos as montanhas rochosas, e das montanhas rochosas é que vertem os rios sentido o Pacífico. Esses rios, sentido Pacífico, que nós chamamos de vertente do Pacífico, né, são rios muito com queda abrupta, que é bom para a hidrelétrica. Então veja só, essa região aqui das montanhas rochosas são ricas em recursos minerais e tem bastante hidrelétrica. Os caras não desenvolveram só o setor aeronáutico. Depois, com o tempo, eles desenvolveram toda a parte da terceira revolução industrial e atualmente a quarta revolução industrial. Então o que acontece? Essa região, que vai desde São Francisco até San Diego, tá? É uma região que desenvolveu, né? Nós chamamos aqui a região do Vale do Silício, tá? Ela se desenvolveu muito na década de 70, né? A partir da década de 70,
E ela desenvolveu tanto a terceira revolução industrial, como eu comecei a falar para vocês, quanto a quarta revolução industrial. Então, atualmente, é a região mais rica e mais industrial dos Estados Unidos. Ela vai desenvolver muito o setor de internet, olha aqui, ó, onde a gente encontra o Facebook, a Google, a Yahoo, olha, o setor da internet, né? A inteligência artificial com Intel, tá? Satélite, olha, NASA, tá? Então, é a área onde tem o maior desenvolvimento tecnológico dos Estados Unidos atualmente, tá bom? A região do Vale do Silício. É isso aí, pessoal. Isso que eu queria falar para vocês. E bons estudos, até a próxima.